Aparecida Flose Palmeira, de 67 anos, foi sequestrada no dia 22 de julho dentro da própria residência na zona sul de São Paulo. Através de imagens das câmeras de segurança, a polícia identificou os sequestradores da sogra do chefão da Fórmula 1, Bernie Ecclestone. Acompanhe todos os detalhes do maior pedido de resgate em sequestro no Brasil, a qual culminou com a prisão do piloto Jorge Eurico Farias, homem até então de extrema confiança de Ecclestone. E aí, família, belezinha com vocês? Eu sou André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. No vídeo de hoje, vamos relembrar aí o sequestro da sogra do chefão da Fórmula 1. Rapaz, tu teria coragem de pagar aí o sequestro da sua sogra? Bom, brincadeiras à parte, quero lembrar a todos que temos vídeos todas as segundas, quartas e sextas, mais ou menos às 8 da noite. E agora sim, vai vendo. No dia 22 de julho de 2016, por volta das 11h15 da manhã, dois homens até então desconhecidos, passando-se falsamente por entregadores, bateram na porta da residência da senhora Aparecida Flose Palmeira, sendo ela arrebatada e sequestrada, com o uso do próprio veículo da vítima, sendo que, no percurso, o carro foi abandonado e ela colocada em um novo veículo e levada enfim ao cativeiro. Logo após o arrebatamento da vítima, Fabiana Ecclestone, filha da Aparecida e esposa de Bernie Ecclestone, o bilionário inglês, chefe da Fórmula 1, recebeu o e-mail dos meliantes, exigindo o pagamento, a título de resgate, o valor de 110 milhões e 400 mil euros, 5 milhões de dólares e 5 milhões de reais. Assim que a Polícia Civil do Estado de São Paulo tomou conhecimento dos fatos, a primeira delegacia de antissequestro da Divisão Antissequestro, à época pertencente ao Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa, iniciou as investigações. Após exaustivo trabalho de campo combinado com o uso da tecnologia da informação, os investigadores conseguiram identificar o veículo utilizado pelos meliantes e, através dele, dois integrantes do grupo criminoso, que seriam David Vicente de Azevedo, vulgo Playboy, e Victor Oliveira Amorim. Os delegados que trabalharam na ação participaram de uma reunião no Palácio do Governo para dar detalhes da ação. Vítima, dona Aparecida, graças a Deus saiu ilesa, totalmente ilesa, não houve pagamento de resgate, os dois criminosos presos e agora também o mentor do crime também preso. O drama da equipe de investigação, contudo, ainda continuava. A prioridade da polícia, até então, era a preservação da vida e soltura da vítima. E dessa forma, qualquer passo em falso dos investigadores, até mesmo a prisão precipitada dos meliantes, poderiam selar o destino da senhora Aparecida. Por tal motivo, os investigadores continuaram o trabalho de campo com vistas a identificar o cativeiro da vítima, concentrando seus esforços no bairro Jardim São Miguel, do município de Cotia, São Paulo, área de atuação de David e Victor. 10 dias após o arrebatamento da vítima, os policiais civis identificaram o cativeiro no referido bairro, e lá então conseguiram libertar a senhora Aparecida sem que houvesse dano à sua integridade física e sem também o pagamento de qualquer valor a título de resgate. Concordantemente à soltura da vítima, foram presos David e Victor, sendo que o último realizava a função de carcereiro no cativeiro. Após a soltura da vítima, os esforços foram concentrados em identificar e prender os demais integrantes do grupo criminoso. Desde o início das investigações, recaíam suspeitas em Jorge Eurico da Silva Faria, como sendo o mentor intelectual do crime, a qual era piloto de helicóptero, onde, por diversas vezes, prestou serviços para a família da senhora Aparecida, de forma tal que possuía informações privilegiadas para planejar a trama delituosa. Os policiais, então,
encetaram diligências na casa de Jorge, também no município de Cotia, e lá o prenderam em flagrante delito, o qual descobriu-se era o autor dos e-mails extorsivos. Além disso, em sua residência foram encontrados 5 armas de fogo e farta munição. A investigação, por fim, obteve sucesso em desarticular toda a quadrilha, com a identificação e prisão de Bruno Jesus da Silva, a qual participou no arrebatamento e condução da vítima ao cativeiro. Caio Augusto dos Santos Faria, que auxiliou na vigilância da vítima no cativeiro, e identificação de Milton da Cunha França e Danilo Pereira França, que participaram no planejamento e financiamento da ação criminosa. Todos eles restaram indiciados pela Polícia Civil de São Paulo, processados e também condenados pela Justiça. No celular dos sequestradores presos, a polícia achou dezenas de ligações para uma mesma pessoa, o piloto de helicóptero Jorge Eurico Faria. O comandante Faria, como é conhecido, foi presidente da Associação Brasileira de Pilotos de Helicóptero e chegou a ser indicado para a Diretoria de Operações de Aeronaves da ANAC. Ele também mora em Cotia e foi preso no condomínio da cidade. Meu irmão, mas aí o negócio é o seguinte, não basta esses detalhes aí, né, de sequestrarem a sogra do chefão da Fórmula 1, descobrirem quem que estava por trás e também tudo o que tinha acontecido minuciosamente, mas o detalhe principal é o seguinte: a entrevista que o cara que foi preso, o piloto, ele cedeu 2 anos depois a um certo portal aí. A trama ganhou um novo capítulo quando o diário britânico Daily Mirror publicou uma entrevista com Jorge Eurico da Silva Faria, onde em suas declarações, o piloto de helicóptero afirmou que todo o caso não passou de um plano interno da própria família. Antes de ele passar os seus dias na penitenciária de Itaí, pequena cidade de pouco mais de 20 mil habitantes no interior de São Paulo, onde viveu nos seus últimos 2 anos, Jorge Eurico foi piloto de helicóptero por mais de 22 anos e tinha um cargo de ex-presidente da Associação Brasileira de Pilotos de Helicóptero, a ABRAF, entre os grandes nomes que transportou, então, Pelé, Sebastian Vettel, Ayrton Senna, dentre tantas outras personalidades ilustres. Faria, que pretendeu então fazer uma apelação à sua sentença de 14 anos e 4 meses de prisão, deixou muito claro que acredita que tudo não passou de um plano da própria família, acusando então Fabiana Flose, filha da vítima e esposa de Bernie, como responsável pelo sequestro. Sobre isso, ele afirmou o seguinte: não há dúvida sobre quem estava atrás disso tudo. Quando você olha para a evidência, nada disso acrescenta. Acredito que Fabiana e a sua família estão por trás disso. Todo sequestro ou as evidências jamais fazem sentido. E completou: seus sequestradores trouxeram toda a comida que ela quis, até McDonald's. Eles mantiveram ela em um local em que as pessoas passavam, porque ela não gritou. E os vizinhos disseram que viram varrendo até o chão. Dificilmente essa é a ação de uma gangue perigosa. 9 dias após ter sido levado à sua casa no bairro Jardim Santa Helena, em São Paulo, Aparecida foi resgatado pela polícia. Entretanto, Faria atentou ao fato que, antes mesmo do caso ter se tornado público e muito conhecido, Fabiana já havia apontado aos policiais que ele era o principal suspeito. Quando o primeiro e-mail de resgate foi enviado para Fabiana, ela estava na Hungria. Pedia por 3 helicópteros para realizar o resgate. Os sequestradores usaram então uma frase em português para o sinal dos helicópteros. E como falo português, então ela achou que fui eu. Ela sabia que eu havia sido acusado de ter pego um helicóptero antes sem consentimento, o que não é verdade, mas ela começou a apontar o dedo para mim. Antes de tudo começar a ser noticiado, onde recebi uma mensagem no Facebook no sábado de manhã perguntando se ela sabia de algo sobre o caso. Não havia nada. Como eu poderia saber que eu conhecia a família? Fiquei me perguntando isso. Falei então com Fernanda, para dizer a ela perguntar se deveria ir à polícia. Ela disse que não ouviu nada e me disse para não falar nada. Não fazia sentido. E de acordo com os meus advogados, ela mandou um e-mail quando Fabiana estava no GP de Hungria na sexta-feira, dizendo que havia sido sequestrada e que não deveria envolver a polícia.
o e-mail foi enviado 1h30 antes de ela ter sido realmente sequestrada. Agora um detalhe intrigante. Farias, o ex-campeão de hipismo, conhecia Fabiana antes dela se casar com Ecclestone. Entretanto, o ex-piloto apontou um episódio em que a amizade acabou indo por água abaixo. Conheço os dois lados de Fabiana antes de se casar. Ela era humilde. Depois que se tornou rica, pensou que poderia comprar qualquer coisa que quisesse. O ponto de virada veio quando levou o seu cachorro para o Reino Unido. Eu a levei para o aeroporto, onde ela pegaria o voo privado. Ela deixou sua bagagem no helicóptero para conferir seu passaporte. Uma de suas malas começou a latir, e eu percebi que tinha um cachorro ali dentro, seu Yorkshire. E falei para a Fabiana que era errado. Ela não gostou de ser confrontada, e após aquilo, nunca mais trabalhei para ela. Eu a chamava de amiga. Sua irmã me convidou para o casamento. Pai de 4 filhos, Faria era dono da empresa de segurança e limpeza de aeroportos, mas declarou que agora sua família está quase sem dinheiro. Sobre o caso Ecclestone, afirmou que ela está fazendo o que pode para se livrar. Tenho 100% de confiança no trabalho da polícia. Fiquei muito impressionado. Me deu muita confiança no Brasil. Você não pode culpar o cara. Está fazendo o que pode para se livrar ou se mudar para outra prisão. Não há dúvidas de que ela foi sequestrada. Rapaz, mas que história cabulosa, hein? Misericórdia. Bom, mas vamos aqui a alguns detalhes. De um lado, nós vemos aí o piloto que supostamente mandou aí os e-mails para a família querendo o resgate da sogra. E por outro lado, vemos a acusação do piloto falando que a própria filha teria feito isso e que a mãe teria sido muito bem tratada mediante o sequestro. Fica no ar aí a indagação. Será que foi combinado? Será que não foi? Agora, apesar dos pesares, eu sei que a polícia fez um excelente trabalho aí em conseguir resgatar essa senhora e, além disso, que não houvesse o pagamento de nenhuma quantia para seu ninguém. Uma mulher tão jovem e bonita se apaixonar por um bilionário da Fórmula 1 é algo que, assim, divide opiniões, né? Entretanto, ele não conseguiu explicar até o presente momento como que o e-mail saiu do computador dele e foi para o e-mail da sequestrada. Que história cabulosa, hein? Paulo, piloto de helicóptero suspeito de ter sequestrado há 6 anos a sogra do chefão da Fórmula 1. O português José Eurico Faria estava num hospital penitenciário e, segundo os advogados, houve negligência do sistema carcerário. Mas será que isso é tudo uma artimanha aí para tentar desenrolar essa situação? Nós vemos casos parecidos como esse, como por exemplo o caso Flor de Lis, que, diga-se de passagem, ela apela aí para justiças paralelas fora do Brasil para tentar aí romantizar toda a situação. Mas aí, o que vocês acharam desse caso? Comenta aí a opinião. Obrigado mais uma vez pelo carinho e atenção e até um próximo caso.